Governador Brizola, 20 anos já se passaram, mas é importante dizer que o seu exemplo continua vivo e influente entre nós, porque são poucos os homens que se revestem de imortalidade. E o senhor é um deles. A sua morte não o tirou de cena. Pelo contrário, o tornou mais presente a cada dia que passa, porque agora é mais fácil assimilar as suas lições, falas, defesa intransigente dos oprimidos e a sua luta contra o modelo econômico que está aí e há décadas infelicita o Brasil. Nós do PDT continuamos na luta por uma sociedade mais justa com base na educação pública para todos, como fez no Rio Grande do Sul ao construir mais de 6.300 escolas e repetiu no Rio de Janeiro com a ajuda de Darcy Ribeiro ao criar o generoso programa dos CIEPs, as escolas de horário integral que o Brasil tanto necessita. País nenhum superou o atraso sem educar seu povo. Por isso, a sua frase, privilégios só para as crianças, está mais atual do que nunca. Não foi à toa que o presidente Lula, esta semana, na entrevista para a Rádio CBN, o elogiou por ter acabado com o analfabetismo no Rio Grande do Sul. Também não custa lembrar que, em 2004, ao lamentar a sua partida, o presidente de Cuba, Fidel Castro, disse: nesses tempos difíceis que a humanidade enfrenta, Brizola será referência obrigatória para os lutadores nacionalistas e anti-imperialistas. Importante dizer que o trabalhismo continua sendo o mais antigo e vigoroso movimento político do Brasil por estar assentado na ação dos estadistas Getúlio Vargas, João Goulart e do senhor, governador Leonel Brizola. É bom explicar aos jovens de hoje que foi Vargas que formulou e pôs em execução a política trabalhista, a mesma que o levou à morte para defender o legado que construiu, que inclui a legislação do trabalho, a educação pública de qualidade e a criação das empresas estatais estratégicas para o nosso desenvolvimento, como a Petrobras, a Eletrobras, a Vale do Rio Doce e a Siderúrgica de Volta Redonda. É preciso dizer aos que nasceram depois de 1964 que o presidente João Goulart foi deposto porque, como herdeiro de Getúlio Vargas, aumentou o salário mínimo em 100% quando ministro do Trabalho e, presidente da República, lutou pela justiça social no campo e pelas reformas de base, que continuam necessárias ao Brasil ainda hoje. Os jovens que não o conhecem, governador Brizola, precisam conhecer a sua luta de vida inteira por um Brasil justo e próspero, país pelo qual o PDT continua a lutar. 3 anos depois da sua partida, em 2007, o presidente Lula, antes de iniciar o seu segundo mandato, chamou o PDT para conversar. Queria saber como poderia ajudá-lo na tarefa de governar. E foi por isso que o Ministério do Trabalho e Emprego, o mesmo que Jango ocupou, voltou a ser trincheira do trabalhismo. Lupe, seu sucessor na presidência do PDT, assumiu o Ministério do Trabalho e Emprego e ficou à frente dele até 2011, trabalhando duro e vencendo desafios para cumprir com excelência a missão. Todos os direitos dos trabalhadores foram mantidos e os salários corrigidos além da inflação, período em que foi alcançado o pleno emprego no Brasil, sendo gerados anualmente mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada, a mesma carteira que Getúlio criou. Jango e o senhor defenderam, e a elite brasileira sempre combateu. A ignorância da elite, como o senhor nos ensinou, continua saindo cara para o país. Com o PDT à frente do Ministério do Trabalho, pautas que dormitaram anos em gavetas foram postas em prática, como a regulação do trabalho aos domingos, que passou a ter folga remunerada. Começou o maior programa de qualificação profissional da história do país, com um jovem aprendiz em destaque, além de terem sido feitos enormes investimentos direcionados para a infraestrutura via Conselho Curador do FGTS, presidido pelo ministro, inclusive o Minha Casa Minha Vida.
A gestão pedetista também garantiu que representantes dos trabalhadores estivessem em todas as mesas de negociação de políticas públicas do trabalho. Um avanço e tanto que garantiu o reajuste do salário mínimo com ganho real acima da inflação e avanços que renderam convites internacionais, como a participação do Ministério na reunião do G8 em Roma em 2011, quando o mundo quis entender como o Brasil tinha pleno emprego na época, apesar das imensas dificuldades econômicas que afetavam a todos. Depois do Lupe no Ministério do Trabalho, foi a vez do Manuel Dias, nosso Maneca, se tornar ministro e ampliar ainda mais os avanços dos trabalhadores. Foi nesse período que as atividades das empregadas domésticas foram regulamentadas e elas passaram a ter, além da carteira assinada, direitos trabalhistas. Mas o senhor precisava ver, governador, os jornalões atacando a lei das domésticas, falando em demissões maciças do que consideravam trabalhadores de segunda classe. Não deveriam ter direitos. Um horror. O PDT, governador, também teve rápida passagem no Ministério das Comunicações com André Figueiredo. Cria da Juventude Socialista do PDT do Ceará, hoje um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Lá, avançamos em temas históricos, como a ampliação de internet nas escolas e outras políticas para a inclusão digital dos mais carentes. Agora, governador, o PDT tem a missão de garantir direitos dos aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência, novamente com Lupe tocando o barco. A luta dele, licenciado do partido, é diária, em defesa dos trabalhadores contra os interesses do mercado financeiro que acha que quem construiu a nação não precisa de direitos previdenciários. Sempre a mesma música que o senhor conhece muito bem. Recursos para programas sociais que atendem aos pobres são retrocesso. Recursos para os mais ricos, por meio de renúncias fiscais ou outros mecanismos, são investimento. Na concepção da elite, o dinheiro do Estado precisa ficar em suas contas, rendendo juros em vez de ir para as mãos dos trabalhadores que constroem a riqueza do país e movimentam a economia. A luta não é fácil, mas com dignidade temos garantido que nenhum direito esteja sendo retirado dos aposentados e pensionistas. Temos clareza de que a Previdência Pública garante neste ano de 2024 a sobrevivência de mais de 40 milhões de brasileiros. Daí nossa luta para aumentar ainda mais o total de beneficiários. Não esquecemos, governador Brizola, a sua luta pelo Brasil. E lembramos sempre que foi o senhor que nos ensinou a não desistir. Passados esses 20 anos, continuamos na luta pela educação pública de qualidade, porque temos clareza de que a violência é consequência do descaso e do abandono de nossas crianças. Para nós, continuam mais vivas do que nunca as palavras de Getúlio Vargas na sua Carta Testamento, de agosto de 1954. Abre aspas. O povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Fecha aspas. A luta continua.